sonho do Elon Musk é fazer o robô que vai ocupar as casas de todo mundo, ele vai ficar trilionário mais uma vez e as nossas casas vão estar cheias de robôs e nós não vamos fazer uma porra nenhuma. Aí tudo bem, tô contigo, não precisa mais existir. Não precisa. Pode ser antinatalista. Pra quê? Pra quê? Porque se eu não faço mais nada, se eu não penso, então eu não existo mais. Se eu não duvido, eu não existo. Se eu não tenho tempo de reflexão, o que eu estou fazendo, cara? Eu estou consumindo e reproduzindo, eu sou uma besta. Se eu não tenho uma consciência cultural de ajudar quem precisa, eu existo só para enriquecer o Elon Musk. Era disso que o Humberto Eco estava falando. Não adianta de nada estar vivo e não assinar a Netflix. É isso? Exemplo, né? Eu tenho que estar consumindo. Eu sou o mercado. Claro. Eu, o mercado, não é eu. Eu até acho bom assinar. Tô brincando, né? Não tô zoando. Os filmes que eu gosto de ver o filminho. Você conseguir assistir um filme inteiro. Mas eu tenho já que ter ter o vazio. ótimo, né? Aí a gente estava falando do silêncio de Deus, do vazio. Eu preciso do vazio, cara. Eu não posso estar o tempo todo falando. Você mesmo que fala muito, você falou aqui. Mas você para uma hora. Senão você não tem o que falar. Você tem que parar para refletir, para absorver conhecimento. Para ouvir. Para entender o outro. Aí o bom contador de história é um bom ouvinte. Não é? Acima de tudo, né? Eu estava dando um curso de filosofia uma vez, via WhatsApp. Eu postava um vídeo num canal que eu tinha no YouTube, e aí os caras assistiam, e eu dava e tinha cara da África, tinha cara da Europa, era muito legal. E na filosofia o tempo é uma aporia, é uma questão sem resposta. A gente não consegue, até hoje ninguém conseguiu definir o que é o tempo. Vários filósofos vão trazer várias perspectivas, dentre eles os mais destacados é Aristóteles e o mais destacado Santo Agostinho, no seu livro Confissões, no livro 11, que ele fala sobre o tempo. Ele fala, eu sei o que é o tempo até você me perguntar, depois você me pergunta, eu não sei mais. E ele escreve Confissões como se ele estivesse falando com Deus. É muito legal esse livro. Para quem estuda filosofia, cara, eu gosto muito mais de Santo Agostinho do que Tomás de Aquino. Acho que Tomás de Aquino ele fez um apanhado das ideologias de outros filósofos e deu uma cristianizada. Eu acho Santo Agostinho mais autêntico. E aí, o que eu fiz? Falei, vou fazer uma jogada nos casos. Eu falei, eu quero o seguinte, eu quero até amanhã, 5 horas da tarde, era 11 horas da manhã, que vocês, cada um me crie uma definição do que é o tempo. Só que eu não quero que vocês pesquisem no Google, vejam na internet, né? Eu quero que vocês se fechem num quarto, no mínimo 1 hora, 1h30, sem celular, sem nada, e vocês pensem o que é o tempo. Eu sabia que não ia vir nada novo. Por quê? Porque, cara, em 2000 tem uma frase na filosofia que a gente usa que diz assim, tudo que você pensar, alguém já pensou mais e melhor. Porque você imagina, na época que os caras ficavam anos pensando em um assunto só, agora com internet, com tudo que a gente não tem tempo pra porra nenhuma, a gente pensa muito menos, né? Mas eu queria que os caras tivessem a experiência da reflexão filosófica, de você ficar quieto num lugar, pensando, refletindo. Cara, em 40 minutos todo mundo já tinha me respondido. Eu falei, tá todo mundo errado. Não, porque segundo fulano, porque segundo ciclano. Eu falei, tá todo mundo errado, 0 para todo mundo. Como assim? Mas eu não sei o quê, você pode procurar no Google. Eu falei, mas não é isso que eu queria. A ideia do exercício é exatamente o contrário. Eu não queria referência de ninguém, eu queria que vocês tivessem a experiência, mas vocês estão tão afoitos nessa necessidade da pós-modernidade de estar certo, de dar uma resposta assertiva, que é o que traz essa economia de mercado hoje, porque, claro, porque se você chega para o teu chefe fala assim, olha, eu preciso de um problema, isso aqui até amanhã. E aí você chega para ele e fala assim, olha, chefe, segundo as minhas reflexões filosóficas, cheguei à conclusão que esse problema é uma aporia, é uma questão sem resposta. Ele fala, bom, muito bem, passa no RH, você e sua aporia, e, né, tchau, até a próxima. Então, assim, as pessoas perderam esse tempo do silêncio, do reflexo. Não pode falar não sei, né? Não pode falar não sei, o não sei é feio. Entende? No mundo corporativo é isso, né? E também tem quando ficam em silêncio, as pessoas ficam constrangidas. Por que está todo mundo em silêncio? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu estou pensando. Não existe mais o tempo de pensamento, né? É preciso estar falando o tempo todo. Se eu preciso estar falando, eu preciso estar também consumindo. Eu não sei para onde que a gente vai. Porque eu tenho um privilégio, porque eu gosto muito de pesquisar, encontrar não apenas histórias, mas processos devocionais. Você gosta de andar em cemitério, você eu conversa adoro com os mortos. andar. Não, eu só faço isso. Então é muito gostoso. Primeiro, se alguém falar comigo, eu saio correndo. Então, enquanto ninguém estiver falando, tá ótimo. Mas eu acho espingarda de sal. Frequente.
Vai lá. E eu acho muito gostoso os momentos que eu tenho depois das visitas. Na verdade, nem é dentro do cemitério, que eu até falo bastante no cemitério com quem trabalha nos cemitérios, então não é um momento. Mas esses trajetos, eu estava contando até para o Rodrigo, esse final de semana eu fui num lugar que chama Aliança da Misericórdia, aqui pertinho em São Paulo, que é uma associação católica. Não é um... ninguém é leigo, na verdade, mas ninguém fez voto. Então... Lá eu fui atrás de uma história de um rapaz que chama Paulo Roberto, que tem um livro de um outro padre chamado João Henrique, que chama O Santo Sem Rosto. É um menino que nasceu, 1 ano, foi diagnosticado com câncer de pele, e esse câncer dele o acompanhou e o corroeu literalmente até os 19 anos, quando ele morreu. E, a história é muito bonita, tem muitas nuances, muitos testemunhos, para quem o cercava, porque ele teve um momento de até transmitir repulsa para as pessoas, porque ele ficou completamente deformado. Alguns pedaços dele tinham um odor de carniça mesmo, quem fala isso é o padre. E depois de ver essa história inteira e ouvir o testemunho, e ele fez parte dessa associação, e é muito louco voltar para casa, porque eu faço isso tudo sozinho, e você ficar 1 hora depois só com aquilo na cabeça. E não é que eu tenho vontade, é um exercício, é uma disciplina, desliga o som, não ouve, você simplesmente não consegue. Quando algo te impacta verdadeiramente, e aí eu acho que a experiência humana é muito importante, até mais do que, claro que o direcionamento dogmático, a liturgia, claro que é super legal, porque a gente está falando, no final das contas, da fundamentação de instituições, né, que são importantes. Na minha opinião, eu acho que as religiões são importantes na essência. Mas a experiência humana, para mim, é impossível de ser abandonada. E talvez seja isso que a gente esteja submetendo para certas lideranças ou para esses aglomerados de ideias bagunçadas aí que orbitam esse meio que a gente está, e que não permitem que as pessoas tenham as experiências delas verdadeiras, genuínas. Estou falando aqui, eu não sou um cara religioso, eu não sigo nada, mas eu acho muito, muito, muito importante se voltar à experiência humana, que talvez seja a maior oportunidade, ou deveria ser a maior oportunidade de quem de fato se dedica a alguma religião. A experiência espiritual não é necessariamente religiosa. Isso. Não tem necessariamente uma congregação transcendental, né? Não, muito pelo contrário. De fazer alguma coisa esperando alguma coisa depois. Ou transcendental para deixar para outras gerações. Transcendental é o que vai além da nossa existência. Você pode ter uma grande experiência que não seja religiosa, vamos chamar de espiritual para ficar mais fácil, que seja interna, uma epifania. Uma epifania, né, que é o que o professor falou, dos santos que se afastavam, ficavam sozinhos para buscar Deus. E Santo Agostinho falava sobre isso, buscar Deus dentro de si, né? Santo Agostinho tem uma frase, ele é engraçado que parece bobo, mas na época foi uma revolução assim lógica incrível, né? Ele dizia assim: eu encontrei a prova de que Deus existe. Ele dizia assim, porque se você é imperfeito, você não poderia pensar no perfeito. Se você é mortal, você não poderia pensar no mortal. Logo, se nós que somos imperfeitos e mortais podemos pensar Deus, é porque Deus assim nos permite. Porque a parte não pode ver do todo. Tem um conceito na filosofia. Vou dar um exemplo. Imagina que você está, sabe o Big Ben, o relógio lá em Londres. Você está em cima, dentro lá, fazendo manutenção em cima de um ponteiro. Você consegue ver a hora? Não. Para que você veja a situação, é necessário um certo distanciamento, né? Para que você possa enxergar as coisas. Então ele diz, a parte não pode ver do todo, diz Santo Agostinho. Então se você, como parte, é capaz de pensar do todo, é porque assim Deus o permite. Então se todos podemos isso, é porque Deus está dentro de todos nós. E aí ele fala, como nós iremos, porque Santo Agostinho ele se converte aos 30 anos só. Né? Tarde encontrei ao Senhor, ele disse. Ele foi para o zoroastrismo, ele foi do maniqueísmo, tal. O pai dele era soldado romano, a mãe dele era uma cristã, né? Santa Sônia? Santa Mônica. Santa Mônica.
Obrigado. E aí ele diz assim, como nós converteremos os pagãos que não creem na palavra? Porque você usar a Bíblia para provar a Bíblia é a mesma coisa que você usar o gibi do Homem-Aranha para provar o Homem-Aranha.